Glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas em nome de Jesus. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira. Quero agradecer a sua presença aí, vocês que estão chegando, vai ficando por aí. Hoje nós temos uma temática bem interessante para trabalhar. É, e eu acredito não, tenho certeza que essa noite será uma noite edificante para as nossas vidas, amém? Então, quero dar as boas-vindas, a paz do Senhor, a paz seja convosco, a paz de Deus, a paz de Cristo, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Hoje está aqui comigo uma pessoa muito especial, né? Hoje representando o grupo das mulheres, né? A missionária Zirley, ela recebeu o convite, ela aceitou o convite para estar aqui ao vivaço aqui com a gente. E eu quero dar as boas-vindas, Zirley, né? Zirley, né? Por ter aceitado, por estar aqui nessa noite. Eu sei que o assunto hoje é um assunto que vai render bastante, né? Sobre casamento, mas eu quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vinda ao nosso podcast, né? Que Deus possa lhe abençoar, nos abençoar nessa noite. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. E estamos aqui, mês das mulheres, né? Então, estou aqui. Espero que todas as mulheres se sintam aí representadas. Glória a Deus. É, queridos, você já conhece como que é a nossa temática aqui, nosso cronograma. Os primeiros 15 minutos a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Zirley, né? Sobre o trabalho que ela desenvolve. Se eu falar Zirley, que me perdoa, pelo amor de Deus, acho que eu já falei uma vez aqui, é Zirley, né? É, É, vamos lá. A senhora é da igreja Madureira, Madureira, né? Do pastor Campos. Pastor Campos. Pastor Campos é um grande homem de Deus. Ele é Eu admiro abençoado. demais, né? Os pastores já passaram aqui, amigos meus, mas Pastor Campos é um grande homem de Deus. Mas nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre a Zirley, né? Quem é a Zirley? Então, Zirlei, eu sou uma serva de Deus, uma mulher que serve ao Senhor. Eu sou casada já há 25 anos de Glória a casada, Deus. temos 19 anos de Buritis e servindo ao Senhor eu tenho 24 anos. Filhos? Tenho duas filhas maravilhosas. Gente, é que eu tô um pouco nervosa, tá? Já já eu Os primeiros 5 minutos. tenho duas filhas, a Maria Eduarda e a Vitória, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? O meu esposo, o Valdo, que também é um presente de Deus para mim, que eu falo que eu que escolhi ele, tá, pastor? Eu que escolhi, não foi ele que me escolheu, não. E graças a Deus fiz uma boa escolha. Glória a Deus. Qual o trabalho que a senhora desenvolve lá na igreja, né, onde a senhora congrega? Qual que é a gente assim vê bastante falar sobre a senhora já veio aqui, nós já tivemos o privilégio de recebê-la aqui, uma palavra de bênção, mas eu gostaria que a senhora falasse com o público, né? O trabalho que a senhora desenvolve, o que que a senhora faz, qual que foi o seu chamado, o que que Deus chamou a senhora para fazer, que a senhora tem prazer em fazer. Então, lá na Igreja Madureira, eu sou missionária hoje e eu sou professora da escola bíblica, é o que eu mais gosto, pastor. O que eu mais gosto de dar aula. Eu sou professora da escola bíblica, eu sou superintendente da escola bíblica, Que eu sou, bênção. quando preciso, eu sou a menina do data show. Mas a igreja a gente é assim mesmo, né? Sim, se precisar limpar o chão, eu limpo. Já tivemos uma equipe, já limpamos. O que precisar, a obra é do pai, né? Eu sou filha e eu gosto de fazer o que precisa, o que está precisando. Se precisando do som, eu tô lá, eu fico no som, abaixo o volume, aumento o volume. Se precisa levar água, eu levo água. Eu meio que exerço. Eu percebi que a sua agenda, pelo menos aqui na cidade, né, é bem disputada. Eu sempre vejo a senhora em um lugar, em outro lugar, e levando uma palavra, né, de edificação, uma palavra de vida, de bênção. A senhora também sai daqui da cidade, visita outras cidades. Esse trabalho missionário, ele é local ou é um trabalho missionário que abrange um pouco mais? Pastor, eu prego mais aqui na cidade, mas aonde me chamar, Você abriu eu uma vou. agenda lá em São Paulo? Eu vou também. Eu vou lá que eu vou mesmo. Vou sim. Eu já tive em Porto Velho. Esses dias eu preguei numa festa, não, já tem um ano, em Colina Verde. Então, assim, aonde me chamar?
Na hora que quando eu trabalhava com a Mary Kay, onde me chamava eu ia. Tipo assim, para fazer uma reunião. Então, assim, para o Senhor eu vou mais longe ainda. Para as coisas do Senhor eu vou mais longe ainda. Eu Que tô maravilha. aqui disposta mesmo, disposta a fazer a obra do Senhor. É o que a senhora gosta de fazer. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer a obra. E a gente sabe que tudo é um preço a ser pago, né? Não é fácil a gente se disponibilizar pro evangelho, pro reino de Deus, né? Tem todo um, como é que eu posso dizer? Toda uma renúncia, Sim, né, pastor? Então, tem toda uma renúncia. Muitas vezes você vai renunciar a um tempo de descanso, né, para poder estar tem. ali estudando, para estar buscando a presença de Deus. Mas é muito gratificante quando a gente chega em um lugar onde Deus nos usa e abençoa vidas, né? Abençoa pessoas, as pessoas são edificadas, as vidas são edificadas. Então, isso faz toda a diferença. Eu acredito que a senhora sente-se muito contente, muito feliz com isso. Sim, pastor, é o que eu vivo para isso. Eu amo ajudar a pessoa. Quando eu posso ajudar alguém, me traz muita alegria. Quando eu posso fazer algo por alguém, eu me realizo. Eu acho que eu fico mais feliz quando eu faço as coisas pelas outras pessoas. Quando eu faço pelos outros, quando eu tenho a oportunidade de fazer as coisas pelos outros, assim, alegra mais o meu coração, sabe? Ah, eu sou filha, né? O pai tem um monte de filho precisando de ajuda. Então, assim, o dia que a gente puder ajudar, né? Quando a gente puder ajudar, a gente está aí para ajudar, né? E é como o senhor falou, é o que tem de mais gratificante é servir ao Senhor. A senhora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora já veio de um berço evangélico ou não? Como que foi esse início aí, esse teu impulsionamento para Deus, para ir para a igreja, para trabalhar em favor do reino de Deus? Não, pastor, minha família ela é católica. Eu era católica, católica mesmo, aquela de rezar o terço no dedo, sabe? Eu andava de bicicleta, eu ia no terço. Só que daí final de semana também eu estava nas festas, sabe? Já estava dançando. E era dessa forma. Eu dava aula para as crianças domingo e final de semana bebendo, dançando. Não parece não, mas era dessa forma. Então, eu conheci o Senhor, na verdade, verdadeiramente, esse encontro que eu tive verdadeiro com o Senhor foi através de uma dor que eu senti. Senti uma dor muito grande. Foi a perca da minha primeira filha. Hum. Eu perdi uma filha, o Senhor levou, eu sofri muito. Eu sofri uns 4 meses, assim, terrível mesmo, sabe? E eu só encontrei o conforto na presença do Senhor. Não tinha como. Eu não encontrava mais esse conforto. Mas no Senhor eu encontrei o conforto. Isso quando tinha quantos anos, mais ou menos? Isso já tem 24 anos. E desde vinte e então, quatro anos. tu tá firme na presença de Nunca olhei para o Deus. lado, pastor. Nunca olhei para trás. Não corro risco de virar uma estátua de sal. Nunca olhei para trás, não tenho interesse nenhum nesse mundo, nessas coisas, né? Meu interesse é as coisas do reino. Eu sou muito interessada em aprender tudo. Eu quero aprender tudo também, sabe? Que bênção. Eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a tocar instrumento, adorar. Eu Ô, quero tudo. teve um professor meu que diz assim: quem tem vontade já tem a metade. Então posso dizer que a senhora já tem a metade. Eu já tenho a metade. Que maravilha. Eu vejo que tem algumas pessoas já conectadas aqui. Eu quero pedir, se você não é inscrito ainda no canal, já vai lá, se inscreve. Toda segunda-feira a gente vai estar batendo um papo aqui. Eu até falei para Zirlei aqui antes, eu falei, olha, Zirlei, não é uma entrevista, pode ficar tranquilo, é um bate-papo. A gente veio aqui bater um papo hoje, né, tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na temática que é sobre casamento. Então, se o seu marido não tá aí do lado, sua esposa não tá aí do lado, já chama ele para, né, para vir do teu lado aí, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre casamento, sobre relacionamento. Isso aqui é um tema muito presente no nosso dia a dia, né? Então, já chama a pessoa aí. E se você não é casado ainda, não vou assistir não, porque eu não sou casado, mas não vai casar não, abençoado, né? Vai casar. É Então já verdade. vai se preparando antes, né? Porque é bênção de Deus. Quero mandar um alô aqui para Socorro Braga, lá de Campo Novo. Tô vendo que ela tá conectada aqui, né? Tá dando uma boa noite aí, né? Também a Sirlene Santos, Jaqueline Barbosa. Então, você que já está conectando aí, fica por aí. Eu tenho certeza que até o final desse podcast aí nós vamos aprender muita coisa. Eu disse para um pastor, o último que passou aqui, eu disse assim: meu projeto, quando eu quis fazer o podcast, era abençoar vidas. Eu disse: não, se tiver 10 mil pessoas assistindo, ok, mas se tiver 10 pessoas assistindo, tá ok também, porque o meu propósito é abençoar pessoas. Eu quero que uma palavra, um corte às vezes do podcast, ele abençoe vidas.
mas eu percebi que a minha vida será muito edificada, porque imagina, toda semana vem uma pessoa do calibre da Zirlei aqui, Ó, a minha vida com certeza vai ser edificada, porque eu tô toda semana aprendendo algo novo, estudando sobre algo novo, né? Então, se você assistir toda semana, você pode ter certeza que a sua vida será grandemente edificada. Sirlei, planos futuros no ministério, no reino de Deus, o que que você quer, onde você quer chegar, qual que é seu plano, a sua meta, a sua oração diante de Deus, o que que você pede para Deus? pastor, eu peço para o Senhor que eu quero fazer a vontade dele. Eu quero fazer aquilo que ele quer que eu faça. Eu tenho muito desejo de pregar, eu gosto de pregar, eu gosto do ensino. O meu forte mesmo assim é o ensino, eu gosto de ensinar, eu me sinto bastante à vontade na escola bíblica. Eu já preguei num congresso onde para mim sim foi muito gratificante, foi um presente. Deus já me presenteou de pregar num congresso para jovens. Deus tem um mistério também com os jovens, mas eu gosto mesmo de me envolver com as mulheres, assim, de ensinar as mulheres, de aprender com elas também, né? Aprendo com muitas mulheres de Deus, tenho buscado estudar com várias mulheres de Deus. E assim, eu almejo para o futuro crescer, eu almejo crescer, fazer cursos, sabe? Eh, buscar mais conhecimento, buscar mais sabedoria. Mas hoje, pastor, se o senhor me perguntar hoje, o desejo do meu coração foi o que eu falei com o Senhor hoje. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero buscar o Senhor mais vezes por dia. Entende? Mais vezes por dia. Eu não quero andar com água na canela, eu não quero andar com água no joelho, eu não quero andar com água na cintura, eu quero mergulhar. Que Eu quero maravilha. mergulhar verdadeiramente. E eu tô a caminho, tô nesse caminho, né? Buscando o Senhor para que a gente venha mergulhar na presença dele. A senhora dá palestras, ensinos, eu percebi pela igreja lá do pastor, amigo meu, pastor Rafael, a Igreja das Nações, tem Irmãos das Nações aqui que está participando com a gente, né? Eu percebi que a senhora estava fazendo um trabalho lá. Qual é esse trabalho? Que trabalho é esse? Não, o trabalho que a gente fez lá, na verdade, foi a IFOL, né? Que é um curso de Libertadores, que já é eu me capacitando para a obra, certo? Estou me capacitando para trabalhar, para ajudar outras pessoas a serem libertas. Porque hoje tem tantas pessoas cativas, né, pastor? Muito, Elas estão cativas. infelizmente. O inimigo tem aprisionado as pessoas, A palavra é principalmente. essa, aprisionado. Sim, então assim, esse curso que eu fiz é mais nesse sentido. Mas eu dou palestras para as mulheres, eu já fiz 1 e o 2 de Mulheres Fazendo a Diferença, que deu Entendi, muito entendi. frutos. São 12 aulas, são 12 semanas, então dá muito fruto. Eu pretendo voltar, pretendo voltar. É um projeto da pastora Ângela Cirino, aí ela deu um tempo, né? Então agora voltou e eu quero voltar, porque edifica muitas vidas. É verdade. O conhecimento é algo que ninguém arranca da gente, né? Não. Meu livro da semana tá ali, do mês, né? Tá ali, que é a Arte da Sabedoria. Eu Aham. sempre tô com o livro, ou na bolsa, Linda ou aqui capa. no escritório, ou em algum lugar, porque o conhecimento é algo que ninguém vai arrancar da gente, É né? Então, verdade. quando a gente busca o conhecimento, é algo que nós vamos levar para a nossa vida inteira. Queridos, nós vamos entrar na temática. Nós vamos entrar na temática. Eu vou dar uma paradinha rapidinho aqui. É bem rápido mesmo. Pode contar no seu relógio aí 1 minuto. E a gente já vai voltar. A gente já volta dentro da temática, beleza? Então, dentro de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, a gente já vai voltar dentro da temática. Voltar falando sobre casamento, né? A Zirlei vai. E você que tem alguma pergunta aí, já vai preparando o segundo bloco agora. A gente já entra com as perguntas ao vivo, tá bom? Manda pergunta aqui para Zilei, manda pergunta para o pastor aqui. Se a gente souber responder, a gente vai responder. Se a gente não souber responder, a gente vai se informar, Me né? E responder numa depois a gente próxima. responde lá nos comentários. A gente fica É com o verdade. compromisso de Sim. responder lá nos comentários, tá bom? Então, manda sua pergunta aí, vai pensando em alguma coisa e no desenvolver da temática também vai surgir muita pergunta, né? Então vai ser bênção de Deus, ok? Segura aí 1 minuto e a gente já volta. Glória a Deus, nós estamos de volta aqui. Foi bem rapidinho o break. A parada foi só para reabastecer mesmo aqui os copos.
E a gente já entra agora direto na temática, né? A gente Sim. vai falar sobre casamento. Como eu disse agora há pouco, né? Eu estava fazendo alguns estudos, né, esses dias, e eu, na verdade, eu trabalho com casais também, né? Eu sou líder regional da região 65 aqui da igreja, eu sou líder de casais. A gente está sempre trabalhando com casais. Falando sobre casamento, o Zirley, posso chamar de Zirley, né? Sim, pastor, por favor. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha, veja bem, Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma companheira, né? Ele precisa de uma auxiliadora, alguém que vai lhe ajudar, alguém que vai estar, né, do seu lado, alguém que vai estar ajudando ali na tarefa diária, no dia a dia, que vai estar somando junto, que vai preencher essa peça aí do quebra-cabeça. E acho que é muito onde tem muitas, aqueles que ainda estão solteiros, né? Tem para casar, tem para solteiro. Aquele que tá solteiro ainda tá procurando essa pecinha do quebra-cabeça, essa tampa da panela, né? Não tem muita gente que fala assim, eu tô procurando a tampa da minha panela ainda, Sim. né? Então, mas é um propósito de Deus que haja um casamento, que haja, né, uma auxiliadora, que haja uma mulher que ajude o homem, tanto um homem que ajude uma mulher, né? Então, é um projeto de Deus. A gente percebe que é um projeto de Deus. Agora, como eu consigo identificar essa pessoa de Deus para mim? É uma coisa que muitas pessoas têm, assim, aquela dúvida. Como que eu vou identificar uma pessoa de Deus? Como eu sei que alguém é de Deus para mim? Como eu sei que eu casei com a pessoa certa, né? Olha, não tem como mudar, mas já casou, né? Mas a senhora puder comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa escolha, sobre esse como identificar. Pastor, Deus, fez a mulher de uma forma fantástica, né? Ele fez o homem do barro e a mulher ele foi e tirou um osso, né? Fez a mulher do material mais forte. Olha só. Olha só, gente, tô puxando, né? Nós somos fortes. E Deus fez as mulheres desse material mais forte. E no meu caso, quando eu vi o meu esposo, a primeira vez que eu vi ele, eu não tinha como eu saber se ele ia ser o meu marido, né? Não tinha como eu saber. O que que aconteceu? Foi algo assim, no meu caso, foi algo que o Senhor preparou. Ele foi preparado. Como eu disse, eu escolhi. O Valdo, eu escolhi. O dia que eu vi ele, eu falei, eu vou casar com esse menino. Verdade, pastor. Comigo aconteceu dessa forma. Eu falei, eu vou casar com ele. Era o menino mais bonito do bairro. Ah, hoje é o homem mais bonito da cidade, né? Era o menino mais bonito do bairro. Eu falei assim, eu vou casar com esse menino. Só que demorou um ano, mais ou menos, pra gente. Eu até dei bola pra ele, eu até conto, sabe, pastor? Verdade. Eu dei meu telefone pra esse menino. Falei pra ele, né? Me liga. Ele demorou um ano pra me ligar. É difícil, hein? Menino difícil. Esse era um menino difícil. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Aí, mas passado desse um ano, ele me ligou. E ali a gente começou um relacionamento. Teve o início do relacionamento. É bem engraçado, não tem como eu contar tudo agora, mas é bem engraçado. Mas a gente começou um namoro e namoramos 3 anos e meio. E eu falei assim: eu vou ser a melhor namorada que esse menino já teve, porque eu vou casar com ele. Gente, é verdade. Eu falei isso. Eu falo pra ele que eu falei, às vezes ele não acredita, mas é verdade, pastor. É verdade. E eu fui realmente essa namorada não tão ciumenta, né? Um ciúme só na medida, entende? Tipo assim, a gente tem 25 anos de casado, fizemos esse ano. Glória a Deus. 25 5 anos de anos, né? casado. Uma benção. E quem nos conhece sabe, nosso relacionamento é um relacionamento maravilhoso. Nem sempre foi assim, mas nunca brigamos. Fala pro senhor que eu e o Evaldo quebramos o pau, que nós brigamos, assim, nós nunca brigamos de verdade. Mas havia, assim, entre nós aquela dúvida: será, meu Deus, que é mesmo de Deus? Será que eu casei mesmo, né? Entendeu? Igual a pergunta que o senhor falou? Essa dúvida, muitas vezes, ela vai aparecer
quando tá dando alguma coisa errada. Sim, Porque quando tá dando tudo certo, ninguém faz esse questionamento. não, Agora, quando aparece uma dificuldade, um desafio, né, sim, que é pro casal superar junto, aí pergunta: será que eu tô com a pessoa certa? Será que é a escolha certa? é desse jeito, Tem tudo pastor. isso, né? Sim, é dessa forma. E aconteceu, para o senhor ter uma ideia, as coisas eram tão minúsculas, tipo, uma vez eu lembro que eu não era muito boa cozinheira, agora eu aprendi a cozinhar, Deus me ensinou, tá, gente? Eu não sou boa cozinheira. Aí, pastor, uma vez eu fritei um ovo e ele virou assim e falou assim: será que eu casei com a pessoa certa? O ovo tava muito feio. Ele tá me ouvindo agora, tadinho. Ele falou: vou ouvir depois, muita vergonha alheia. Ai, ai. Aí, pastor, o senhor acredita que eu fiquei tão triste com aquilo, mas tão triste, o inimigo aproveitou, sabe? Aproveitou esse momento. E eu fiquei triste, triste. Foi onde eu pensei, né? Será que eu casei com a pessoa certa mesmo também? Né? Então, quando vem a dificuldade, realmente a gente fica em dúvidas. Mas o que que acontece? O que acontece é a gente servir ao Senhor, colocar o Senhor na frente e o Senhor abrir os olhos. Quando eu vi, falei, meu Deus do céu, eu virei para ele e falei assim: você percebeu que eu não estou falando com você? Ele, você não está falando comigo? Falei, não. Eu só estava respondendo o que ele me falava, né? E ele nem percebeu, pastor. Nem percebeu. Ele não estava sentindo, era nada. A boba que estava sofrendo era só eu, entendeu? E, tipo assim, nós já temos muitos anos juntos e o nosso relacionamento, Deus, eu falo que as engrenagens, Deus colocou as engrenagens assim, elas funcionam direitinho, né? Só que para isso acontecer, houve o quê? Houve um confronto, né? Houve diálogo, Um houve um processo também, né? processo, pastor. Houve um processo. Porque mesmo sem briga, mesmo sem você brigar, você se magoa, né? Um casal, quando a gente casa, a gente se torna um. Então, mas são dois seres diferentes que viram um. Então a gente Duas começa, pessoas que pensam diferente, né? Que sim, vêm de uma né? cultura diferente, Sim, de um ensinamento diferente. Aí vida essas duas diferente. pessoas vão se unir e vão para debaixo de um teto. Então, e aí vem os desafios, né? Vem os Aí desafios. vem os desafios. Aí a gente acha que se conhece namorando, mas quando a gente casa mesmo, que a gente vai se conhecer. E é só não desistir, confiar em Deus, sempre estar orando. Eu sempre tive orando e Deus transformou meu esposo do jeito que ele é do jeito que eu pedi para Deus, pastor. Glória a Deus. Irmãs, não fico, ó, as irmãs que me conhecem sabem. Ele é do jeito, eu até falo às vezes, né? Às vezes eu falo assim, gente, quando você pedir para Deus transformar seu marido, vocês tomam cuidado, tá? Porque às vezes assim ele é bem grudento, mas eu gosto, tá, amor? Já falei para ele. Porque eu queria só, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação, é toque físico. Então, assim, eu precisava, né, de ter aquele momento de estar ali afirmada, sendo elogiada, entende? E hoje eu tenho tudo isso já há bastante tempo O e casamento ele é uma construção, é uma né? Diária. construção. Todo dia um tijolinho que você coloca, mais um tijolinho, bem preso, né? Não de qualquer Sim, maneira. sim, sim, E as pessoas, às vezes elas oram até errado, oram para Deus e pedem um par perfeito, né? Mas não vai existir essa pessoa perfeita, vai existir um processo de aperfeiçoamento de ambas as partes, não só de um lado e nem de outro, mas de ambas as partes. A minha esposa está aqui do lado, né? Está acompanhando aqui. A gente aprendeu, né? Falando até um pouco sobre a gente sim. também, a gente aprendeu do jeito mais difícil. Como eu posso dizer assim? Porque a gente errou e depois que a gente aprendeu, né? A gente foi aprendendo digamos assim, na bruta, né? São 13 anos. Eu não posso errar isso aqui ao vivo, né? Porque são Não. 13 anos. E os primeiros anos foi justamente esse conhecer. Uma coisa que a senhora falou aí que eu achei muito importante é que no casamento, realmente, no casamento não, no namoro, não se conhece a pessoa. Não se conhece. Tem pessoas que namoram às vezes 3 anos, 4 anos, tá namorando, e quando vai casar, às vezes procura o pastor da igreja e fala: olha, pastor, eu casei com uma pessoa e agora que eu descobri que essa pessoa é assim, é desse jeito, é daquele. Porque realmente as pessoas elas conseguem camuflar, esconder, mas depois que casa, não dá para esconder. Não dá, Não dá para pastor. camuflar. Tem uma palavra que fala assim, ó, quando você tá namorando, abre o olho, meu filho, abre o olho. Depois que casou,
fecha o olho, fecha o olho, né? O, o, Começa a pa- ver os defeitos, fecha o olho. o Tem que pastor aproveitar Cláudio como novo, fala, né? fala bastante sobre isso, eu assisto Sim, eu bastante ele. também gosto. E eu acho bem bacana as palestras dele, mas ele fala sobre algumas dicas, né? Sobre alguns sinais, né? Ver como o homem trata a mãe dele, ver como que a menina é em casa, né? Antes de casar, ver se você não vai ver 100%, mas algumas coisinhas vão aparecer por lá. Sim, É, voltando para a temática aqui, ele diz assim, ele fala sobre uma companheira, uma auxiliadora, né? Esse processo aí, essa parte, eu não vou trazer para as mulheres, ou não, vou deixar em aberto, tanto as mulheres quanto o homem, mas ele vai falar sobre uma auxiliadora, uma mulher que ela seja auxiliadora, que ela ajuda, né, no processo para isso. Então, assim, esse auxiliadora, ele entra eu acredito que ele vai entrar em todos os aspectos, desde do emocional, quando alguém a senhora, por exemplo, como esposa, né, vai dar uma palavra de motivação, ou até mesmo no desenvolver. A gente sabe que vocês são empresários aqui na cidade, tem um negócio, então tem uma parte de tudo isso que é a parte da Zirlei esposa, não é isso? sim. É aquela que auxilia, aquela que ajuda, aquela que tá do lado todo dia. E isso é muito importante, né? Como a senhora vê esse papel da mulher, o papel de auxiliadora? Qual a importância disso? Pastor, eu acho que nós somos muito úteis, nós somos imprescindíveis, nós somos essenciais. Nós somos essenciais, porque não é bom que o homem viva só, não é? Por isso que Deus criou nós para sermos a auxiliadora, para estar junto e viver junto, viver da melhor forma, certo? Se respeitando, tendo diálogo, chamando Cristo para o nosso casamento. Hoje eu estava meditando até comentei com o senhor sobre as bodas de Caná. Fala muito comigo que ele foi o primeiro milagre de Cristo, né, pastor? Foi o primeiro milagre que ele Primeiro, fez foi num casamento. Olha o casamento como é importante para Deus. Como esse casamento é importante. Tanto que o primeiro milagre foi feito lá. E eu acho muito interessante porque naquele casamento teve um grande problema, certo? Que naqueles tempos as festas eram longas e eles tiveram um problema. Então, foi identificado o problema. No casamento, primeiro tem que ser identificado quando tem um problema, né? O problema tem que ser identificado. Só que o interessante é que eles tinham convidado Jesus para o casamento. Eles tinham convidado. Aquele casal tinha convidado. Não é que chamaram Jesus de última hora. Que às vezes, né, pastor, a gente vai vivendo, empurrando com a barriga e deixa para chamar Jesus no último, na última causa. Buscar ajuda, né? Na última causa. chama Jesus para apagar o incêndio, Sim, né? né? Já está incendiado. Já tá. Jesus não é o bombeiro. Sim. Então é importante assim a gente convidar Jesus para o nosso casamento. Convidar Jesus, ele ser sempre o nosso convidado, para o nosso vinho sempre ser um vinho novo. Um vinho é simbologia de alegria na Bíblia. Então, assim, para a gente ter sempre alegria, estar sempre feliz juntos. E nós, como auxiliadoras, nós desenvolvemos um papel muito importante de trazer essa alegria. Nós mulheres temos nas nossas mãos, assim, tanto a facilidade de destruir, como a facilidade de reconstruir, de trazer alegria. Tanto que Deus falou, né, que nós, as mulheres sábias, edificam a casa. E a Verdade. tola, com a própria mão, ela destrói. Olha a importância. A importância de ter ali a mulher do lado, né? E voltando a falar mais um pouquinho sobre convidar Jesus para o nosso casamento. Jesus para estar junto conosco. Porque ele que tem a solução. Pastor, não existe nada que esteja perdido. Quando nós convidamos ele, ele entra e ele restaura. Pode parecer que está no fundo do poço, para o seu casamento não tem mais jeito, né? Mas Uhum. Jesus fala: não, eu estou aqui. Tem vinho novo para o seu casamento. Ele que Tem o dá vinho novo para direção, né? vocês. Mostra o caminho, Sim, direção. ele direciona, ele ajuda, né? Que maravilha, é isso aí. Esse papel da mulher que auxilia, né, que ajuda, vai entrar no papel da mulher sábia, Sim, né? A mulher, quando ela é sábia, ela vai construir junto, né? Ela vai ajudar, ela vai somar. Se a gente for pegar casais de sucesso, pessoas bem-sucedidas, nós vamos perceber que é um trabalho em conjunto, sim, né? É um trabalho em conjunto. Eu, por exemplo, sou pastor,
né? Eu tenho um chamado ministerial, a minha esposa ela não é pastora, ela não tem um chamado ministerial, porém ela é 50%. Se não tivesse ela, eu não estaria aqui, Difícil. né? Claro, ela é uma bênção, ela me ajuda nos setores aqui da igreja que eu fico impressionado com o desempenho dela. Porque a responsabilidade Deus colocou sobre as minhas mãos. Tem muitas pastoras também, né, que Deus colocou a responsabilidade sobre as mãos delas. E às vezes tem um casal que tem um chamado ministerial, né? Às vezes Deus tem os dois. Mas assim, em todos os aspectos, 50%, a gente precisa ter 50% é da esposa. Sim, 50% é o papel da mulher, né? E quando ela trabalha, que ela é edificadora, a coisa anda muito melhor, a coisa anda de vento em popa, as coisas funcionam de verdade. Porque quando tem um puxando para o lado e um puxando para o outro, aí a coisa fica complicada. fica. É justamente nisso que eu quero entrar agora, nesse próximo tópico aqui, que ele diz em Mateus, Mateus capítulo 19, e o versículo de número 5 e 6 diz assim: E diz, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A partir do momento em que alguém decide unir-se em matrimônio com alguém, né, em casamento com alguém, aquelas duas pessoas, ela vai ser uma só, né? Segundo a palavra de Deus. Ela vai se tornar em uma só pessoa, né? Então, existe aí uma diferença em que eu vejo muitos casais tendo problemas entre dividir o que é uma vida de solteiro e uma vida de casado, porque tem muito casado por aí que quer viver uma vida de solteiro, muita mulher casada que quer viver uma vida de solteiro. Agora, eu já não penso mais sozinho, né? Eu já não posso agir mais sozinho. Não. Agora é diferente, né? Agora os pensamentos são compartilhados que eu vou fazer, né? Então, esse dois se tornar um, às vezes é bem complicado, né, o Zirlei? Porque assim, às vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Comente sobre esse dois ser um aí. Então, a gente muitas vezes tem que abrir mão mesmo, né, pastor? A gente vai ter que abrir mão, não adianta. Um ficar igual o senhor falou, um ficar puxando para cá, outro para lá, né? E eu acho muito interessante, porque Deus, ele é fantástico, né? Ele pensa assim tudo fantástico. Como ele pode fazer dois seres tão diferentes e falar assim, vocês vão casar e vocês vão ser um, vão virar um, certo? E nós temos que fazer o máximo para conviver e viver como um. Como assim? Respeitando um ao outro, né? Respeitando. Mais uma vez, trazendo o diálogo. Muito casamento, pastor, afunda por causa da falta de diálogo, a falta de conversar, de expor. Às vezes, nós mulheres, nós somos bastante comunicativas, a maioria de nós. E nós falamos mais que os homens. Nós temos, assim, é, desejo e precisamos, necessidade, tá, pastor? Necessidade, viu? Não sei se o senhor sabe ou não, mas nós temos a necessidade de falar. E às vezes o homem chega cansado em casa, né? Às vezes o homem que trabalha fora, às vezes a mulher não trabalha, e quando ele chega, a mulher quer conversar. Só que ele já tá cansado, ele já falou muito no trabalho. Ele já falou muito lá. E quando ele chega, a mulher quer falar, né? E é onde começa, muitas vezes, os desafios, onde muitas vezes começa ali no casamento a dificuldade de ser um, né? Fala, meu Deus, Eu tô olhando aqui, entre os 6 principais motivos, né, de divórcio no Brasil, está a falta de comunicação, olha aí. né? A falta de comunicação. Se a gente for olhar lá para a época do namoro, há uma mudança muito grande, né? Na maioria dos casais existe uma mudança muito grande, porque na época de namoro, o tempo às vezes era todo dedicado ali para aquela pessoa, todo voltado, ouvia tudo. E depois que casa, às vezes muitos casais nem percebem isso, às vezes muito marido não percebe, às vezes a esposa, mas é pro lado dos homens. Esse
papo aí mais pro lado dos homens. Não tem muito diálogo, né? E a falta de diálogo é justamente, são causas de separações. Compromete, né, o relacionamento. Compromete o relacionamento, Sim, né? E a senhora está dizendo aí, isso é importante, né? A Zerlei está aqui hoje porque ela está hoje representando o público feminino, sobre essa necessidade da mulher dela conversar, dela expor, dela falar sobre o seu dia, às vezes, né? Sobre as suas necessidades, às vezes conversar com o marido, às vezes a falta de diálogo termina atrapalhando o casamento. sim, termina atrapalhando o casamento. Inclusive, sobre atrapalhar o casamento, nós temos que prestar atenção, né, pastor? Que tem alguns sinais de perigo. Tem alguns sinais Fale sobre assim, eles. Estou curioso agora. tem alguns sinais de perigo no casamento. Tem coisas que pode atrapalhar, como o diálogo, a falta do diálogo, pode atrapalhar. E tem também, assim, muita crítica, né? Às vezes tem muita crítica e pouco elogio. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que acho que é a pessoa certa para mim fazer essa pergunta. Como que eu identifico essa que tá faltando diálogo? Como que eu vou conseguir olhar para minha esposa e vou perceber que ela quer dizer alguma coisa? Ó, bom, nós mulheres geralmente começamos a conversa. É que às vezes nós queremos que o homem olhe para nós, nós queremos que o nosso esposo olhe para nós quando nós estamos falando, entende? E o marido às vezes acha que ele tá, não, eu tô escutando, tá fazendo outra coisa, tá mexendo, tô escutando, entendeu? Mas o olhar, pastor, é o olhar. A gente quer que eles olhem e se interessem realmente para o nosso assunto, entende? Tem que se interessar, não é só escutar, é se interessar, É ouvir. é ouvir e perguntar também, entende? Tipo, demonstrar um interesse. É mesmo, meu amor? Nossa, que legal, minha voz ficou muito legal. Não sei, a gente quer ouvir isso aí, entende? A gente quer, porque às vezes, pastor, é muita crítica. Quando faz alguma coisa errada, você já é criticado, não é verdade? E na hora de um elogio, também não vem. Olha, às vezes o diálogo falta nessa hora de elogiar a mulher. Às vezes sua mulher coloca uma roupa linda. E o senhor nem vê. Às vezes o homem nem não vê. Entende? Nosso Mas marido não é vê. muito do homem essa questão, sabia? Eu acho assim, o homem, no geral, tem muitos homens, mas às vezes são meio desligados. A mulher chega em casa com a unha feita, né? E ela tá pegando o copo assim pra mostrar a unha e o marido não, às vezes ele não percebe. Muito marido, às vezes é distraído, às vezes ela corta o cabelo, mas 2 dedos, né, da pontinha. E às vezes o Muito. marido não percebe, né? Pra mulher é uma diferença enorme. Mas às vezes pro marido, às vezes, ele tem que ficar atento. Eu acho que diria aí pros maridos, ó, fique atento em qualquer modificação da sua esposa, né? Para Mas que você possa perceber isso, né? Uma sobrancelha feita, né? Uma unha feita. Então, isso é importante, é uma dica muito importante aí. sim, para a gente faz toda a diferença. Para nós mulheres faz toda a diferença isso aí, entende? O marido Se perceber. ele perceber que a gente fez algo, né? Ele perceber, ver alguma diferença. Tipo assim, às vezes a gente veste uma roupa tão bonita que a gente espera um elogio. Dizem que as mulheres se vestem para as outras, né? Você já ouviu falar isso aí, né? As Já. mulheres se vestem para as outras. Mas olha, pastor, se não tiver um elogio do marido em casa, você já fica assim, eu já chego, eu já cobro. Eu já cobro, entende? Então, assim, só que o Valdo, como ele já me conhece, porque precisa conhecer a linguagem de amor. Mais uma vez eu vou falar sobre a linguagem de amor. O senhor sabia que existe, a gente tem uma linguagem que a gente se comunica, precisa conhecer a linguagem do outro. Existem vários tipos de linguagem de amor. Por exemplo, se a linguagem de amor dela for palavra de afirmação, mas a sua for presente, você vai quer agradar ela, você pega e leva um presentinho. Mas ela deixa lá. Ela quer o quê? Ela quer te ouvir. Ela quer ser elogiada. Às vezes é tempo de qualidade, ela quer sair para jantar, entende? E às vezes a sua linguagem é serviço, o que que você faz? Mas eu lavei a louça para você hoje. Ela não tá nem aí que você lava a louça, ela quer sair. Ela quer que você senta assistir um filme com ela, se for tempo. Então, assim, para um casamento dar certo, os dois têm que falar a mesma língua. Não necessariamente a linguagem de amor dele vai ser a mesma dela. Eu, por sorte, tenho a mesma linguagem de amor do Valdo. Nós dois temos a mesma, por isso que a gente se dá tão bem, né? Da mesma forma que eu gosto, ele também gosta. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, a linguagem de amor dela é elogio, toque físico, e do meu cunhado é serviço. É serviço. Ele gosta de fazer, entendeu? De ajudar, ele gosta de fazer as coisas para ela. Então ele se sente amado quando ela faz para ele. Então, assim, cada um de nós acho que é importante buscar, conhecer. É, eu acho, Como?
que é a sua linguagem de amor? Eu acho que como é que eu posso dizer? A forma de expressar, tanto do homem quanto da mulher, é totalmente diferente. Muitas vezes o homem ele não consegue, ele até tenta, mas ele não consegue expressar da maneira que a mulher entenda, né? Porque às vezes ele até tenta, né? A senhora falando sobre a linguagem, né? Às vezes ele até tenta de uma forma, mas é uma forma que às vezes ela não vai entender. Pastor, tem que esforçar. Tem que se esforçar, tanto o homem quanto a mulher. Nós precisamos, né? Nos esforçarmos. Olha, o meu esposo, ele sempre pergunta pra mim assim: meu amor, em que eu posso melhorar? Pastor, ele sempre me pergunta isso. O que você quer que eu melhore? E eu pergunto pra ele também. Tanto que eu ia fazer esse podcast com o senhor, essa semana foi o que eu mais perguntei. Direto eu perguntava, amor, mas fala, o que você quer, meu bem? E ele se aproveita, abusa um pouquinho, né? Entendeu? Mas assim, a gente precisa. Às vezes a gente tem medo de perguntar, sabia? Eu conversei com um casal essa semana, até falei com ele, pergunta em que ela quer que você melhore. Aí ela virou assim e falou, ele não é doido? Ele não é doido, tipo assim, né? Vai ser uma lista, mas é importante isso aí. É importante. Eu e o Valdo, a gente colocou pontos tão minúsculos que melhorou o nosso relacionamento cada vez mais. Nunca tá tão bom que não possa melhorar. Não é verdade? Verdade, com Eu certeza. tenho uma amiga minha que ela fazia maionese e ela colocava assim, ela falava, eu vou colocar bastante creme, né? Bastante maionese, porque ele gosta. Bem molhadinha, com bastante maionese. Aí, pastor, passou-se mais de 20 anos. Quando ele ouviu ela contando isso pra alguém, ele falou: Quem? Eu gosto? É, ué, você gosta. Quem falou que eu gosto? Eu como porque você faz. Eu não gosto com tanta maionese assim, entendeu? Então, tipo assim, É o agradar o outro, né? tipo assim, né? Eu se conhecer, né? Eu se conhecer, nós precisamos nos conhecer. Ver o que tá desagradando. O que em mim que te desagrada e eu buscar mudar. Aceitar um feedback, né, pastor? É. Porque não adianta você perguntar E não está disposto a ouvir. se sua mulher falar ou o seu marido te falar e você causar a maior briga, a maior encrenca. Exatamente. Em vez de melhorar o negócio, vai causar uma confusão. Então, aí não adianta, Aí não adianta. né? Então tem que ser algo assim que tem que Ó, estar disposto. falando sobre isso, já que a gente está dentro desse assunto, eu estava vendo alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e eu achei assustador, né? Eu percebi que nos últimos anos, tá lá os dados, ó, depois se alguém quiser conferir, tá existindo uma grande queda no número de casamentos, né? Só a nível de comparação, 1,02 milhão de casamentos em 2019, né? Foi cerca de 28 mil. De 2019 para 2018, a diferença é 28.800 casamentos a menos, contando que a queda está vindo desde 2015, ou seja, as pessoas estão casando-se cada vez menos, né? E o número de divórcio está aumentando cada vez mais, né? O mesmo Instituto de Pesquisa diz que em 2020 foram registrados 331.185 divórcios. Isso são famílias que foram destruídas, né? Famílias que, quando há uma separação, a gente sabe que existe uma destruição, né? Se tem uma empresa, se tem um negócio em andamento, quando há uma separação, a gente já assimila sempre uma separação com um fracasso mesmo. E ainda sobre o Instituto de Pesquisa, diz que há uma diminuição na duração de tempo. Ela tem ideia, em 2018, vivia-se em média 17,6 anos. E já em 2019, a média caiu para 13,8. 13,8. Por que que as pessoas hoje estão casando-se menos, né, separando-se mais e vivendo cada vez menos? Hoje em dia, né, pastor, tem muita promiscuidade. Hoje em dia, as coisas estão muito fáceis, né? O pessoal não quer saber de compromisso. Muitas pessoas não querem saber de compromisso. Ou então é assim, vamos ver, né? Se der certo. Se der certo, Deus, se não der, separa. Não é Essa tá assim? muito em alta, né? Tá. É para experimentar. Aham, entendeu? E vai totalmente contra o projeto de Deus. Vai totalmente contra a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas coisas que estão acontecendo, muito perigo, os casamentos estão correndo perigo, porque tem faltado muita coisa, pastor.
Às vezes é pequeno motivo, um pequeno motivo gera um conflito muito grande, não é verdade? E as pessoas simplesmente preferem separar, Hoje eu não acho quer que consertar. a tolerância tá, não vou dizer que tá zero, mas a tolerância tá bem menos, né? Antes tolerava-se mais, hoje, não dá certo, cada um pro seu rumo, pronto, acabou. Né? Não tem uma tentativa a mais, não tem um esforço a mais. Em alguns casos sim, mas no geral as pessoas estão cada vez menos tolerantes, menos pacientes, né? Se não dá certo, aí tem a troca, né? Já troca, já substitui como se fosse uma peça do carro, né? Então, eu acho assim que esse precisa ser revisto, principalmente no meio, né? Esse podcast que é um podcast evangélico, no meio do povo de Deus. Acontece muito, Sim, né? A gente trabalha com casais, a gente percebe que existe muito isso. As pessoas não têm paciência, o marido não tem paciência com a esposa não tem paciência com o marido, os dois não têm paciência com os filhos. A falta de paciência, né? Que todo dia é, correria do dia a dia, os afazeres, você amanhece o dia, já é uma lista de coisas para você fazer, e muitas vezes nessas prioridades diárias não tem espaço para a esposa, não tem espaço para o filho, não tem espaço para o marido. é desse jeito. Prioridade, né? A É a prioridade. prioridade. Aí vira uma acusação, a culpa é sua, outra culpa é sua, certo? Então esse espírito de acusação tem destruído muito o relacionamento. As pessoas não querem autorresponsabilizar-se pela parte deles, que precisa mudar, porque todos nós precisamos mudar. Para nós mulheres, assim, Deus deu uma responsabilidade maior, eu falo, porque é a mulher sábia que edifica a casa, né? A tola com a própria mão destrói. Então, eu acho que Deus deu uma responsabilidade a mais, assim, para nós mulheres. Então, nós mulheres sábias, nós precisamos identificar esses perigos que corremos no nosso casamento. Nosso casamento corre muito perigo, porque o inimigo quer destruir as famílias. É o projeto dele, né? O projeto de Deus é criar as famílias. E o projeto do inimigo é o quê? É Destruir. destruir, E certo? tem muita coisa aí para destruir a família, né? Muita, muita coisa, Muita pastor. coisa. Nesses dias de hoje, meu Deus do céu. Olha só, tem homem que não quer nem voltar para sua casa. Tem homem que vai para o trabalho, e do trabalho ele já quer ir para o barzinho, ele já quer fazer outra coisa. Por quê? Porque quando ele chega na casa dele, não é mais agradável. Quando ele chega na casa dele é uma acusação, é uma briga, é uma reclamação. Então, por isso que cabe assim a nós mulheres, muitas vezes. Eu sou uma mulher que trabalho, eu trabalho fora, né? A maioria dos pessoal daqui da minha cidade me conhece. Então, eu sou uma mulher que eu trabalho fora, eu tenho minhas responsabilidades, mas eu tenho que saber minha responsabilidade também no casamento. Porque se eu não quiser, se um não quer, não tem como, né? É verdade. Os dois precisam querer. A luta Só tem que ser. que se um quiser mudar, já melhora muito. Verdade. Melhora muito. Olha, pastor, hoje eu vivo um casamento abençoado, assim. As minhas amigas, se eu ouvir falar sobre as minhas amigas, elas dizem que nem serve de parâmetro, né? Que não existe um casamento igual o meu e do Valdo. É abençoado mesmo. Mas assim, pastor, é algo que a gente conquistou. Eu precisei mudar primeiro. Para o meu esposo mudar, eu mudei. Entende? Eu mudei. Eu me tornei uma mulher mais interessante. Eu parei de ser uma mulher murmurenta, uma mulher tão questionadora. Eu passei a ser uma mulher mais leve, entende? Que ele tinha mais vontade de estar o tempo todo comigo, de me dar atenção, dele me notar. Então, muitas vezes nós mulheres precisamos mudar, ou às vezes é o homem que precisa mudar também. Então, se um mudar, já é metade dos problemas resolvidos, né? Sim? Eu vou falar que é ao vivo aqui agora, minha esposa tá ali do lado. A gente conseguiu resolver os nossos problemas no casamento de uma forma bem simples. Nós chegamos a um ponto que a gente estava para separar, né? E a gente disse, não, não foi, Deus não uniu a gente para isso. Sentamos, papelzinho, caneta na mão dela, papelzinho, caneta na minha, faz a lista. A Você lixinha. faz a tua que eu faço a minha. O que que eu preciso mudar? Ah, o senhor também fez isso, pastor? Sim. O que que eu preciso mudar? O que você precisa mudar? Vamos identificar os problemas. Vamos identificar aqui os entraves, as pedras. Ela me entregou uma baita de uma lista. Mas eu entreguei uma baita de uma lista para ela. É E a mesmo. gente descobriu que o que atrapalhava o casamento às vezes era coisinha simples. Aquilo É que um ela, ajuste, né? Um ela, ajuste. ela falar para mim o que que ela não gostava, que eu não percebia.
Mas quando ela me falou, eu falei, não acredito que ela não gosta disso. Aí eu falei também pra ela o que para mim era um problema. E a gente, cada um assumiu o seu papel e disse assim, não, eu vou melhorar. Ela, eu vou melhorar. Pronto, casamento caminhou-se pra bênção. Eu falei, Olha aí, podia tá ter vendo? feito isso muito tempo antes, né? Fica a dica, né? Fica a A gente já dica, viu que fica dá a dica. certo. Deu Dá certo para certo. mim, deu certo para o pastor e para a esposa dele. Então, faça essa lista, né? Faça essa lista, mas esteja disposto Verdade. ao feedback. Esteja Ouvi. disposto a mudar, a ouvir. Porque às Verdade. vezes coisas que a gente nem pensa que vai incomodar e incomoda outra pessoa, né, pastor? E Verdade. a gente tem que estar disposto a mudar. Era, Então, isso é era, muito era. E importante. outra coisa, olhar para outra pessoa e respeitar por mais que você às vezes acha que é uma bobeira, falando, bobeira isso, né? Teve coisas que ela falou para mim que disse, não é possível. Mas eu falei, não, vou respeitar por ela, Sim, vou fazer. E sim. olha, fez uma diferença enorme. Hoje ela está aqui do lado, né? Ela pode testemunhar isso. A gente vive há muito tempo uma bênção. Uma bênção. A gente vive um casamento abençoado. Abençoado mesmo. Então, acho Pastor, que e tem que reciclar a lista de vez em quando, falar, vamos fazer de novo. é, não pode esquecer, não. Não, sim, Então, tem alguma coisa que eu tô fazendo, né, que tá incomodando, a gente tem que estar sempre ali reciclando, né? olha, E vai viver bem para sempre, em nome de Jesus. dentro desses parâmetros aqui, eu tô vendo que o tempo já, Faz o tempo todo o voou, né? céu. Eu falei para você que o tempo voa aqui, o tempo Falou. vai rápido. Eu vi aqui os principais motivos de divórcio hoje no Brasil. A gente falou sobre problemas de comunicação, né? Falta de comunicação. Mas existem outros pontos aqui que é muito interessante, está muito nos dias de hoje. Por exemplo, ciúmes. Ciúmes entra na lista do top 6 de pedidos de divórcio. Na pessoa que ela não consegue Confiar. controlar, né, o seu ciúme, confiar na outra pessoa, essa depositar essa confiança. E a gente aprende também no decorrer do tempo que confiança a gente adquire com o tempo através das ações. Você passa a confiar em alguém através, né? Então, olha para você ver. Os ciúmes é causas de divórcio. E muitos. É, pastor, às vezes as pessoas estão achando assim que o divórcio ele é a porta de saída, né? É a porta É, de saída para um casamento infeliz é o divórcio, né? deixa eu te fazer uma E, pergunta difícil. Vou te cortar agora que eu lembrei. O ah, que fazer para controlar o ciúme? Se tiver alguém ciumenta ou ciumento aí que tá assistindo a gente, a Zilei vai dar uma dica aqui agora para como fazer para controlar o ciúme. Porque o ciúme, eu acho que ele precisa ter, tem né? que Mas ter dentro do controle. controle, né? Tem que ter controle. Bom, eu acho o seguinte, se tá namorando, já fica a dica. Vai ser um casamento ciumento, certo? Então, no namoro é a hora de olhar, no namoro é a hora de abrir o olho, lembra? Né? No namoro é a hora de abrir o olho, colocar as coisas certinho, porque precisa ter confiança. Eu acho que se não convidar Deus para esse casamento, para essa união, se não convidar Deus, não tem como, pastor. Tem que Deus estar ali, tem que ter a confiança. Eu acho que a chave mesmo é um casamento no Senhor, no Senhor, sabe? Voltado, colocar no Senhor, mulher de oração, homem de oração. Gente, hoje em dia as pessoas não querem mais fazer devocional. As pessoas querem só pedir oração, sabe? Os crentes 6 horas. Irmão, 6 horas por mim? Mas assim, nós precisamos orar, precisamos colocar diante do Senhor as nossas situações. Em caso de ciúme, eu não sou assim a mais perita, porque eu e o Valdo temos um relacionamento muito bom, a gente nunca teve problema com ciúmes, porque a confiança sempre imperou no nosso relacionamento. Perfeito. Sempre, sempre. Eu sempre confiei nele. Uma vez uma pessoa falou pra mim: Olha, se eu fosse você, eu dormia com o olho aberto e outro fechado, viu? Porque seu marido é muito bonito. Eu virei pra ela e falei: Olha, eu vou dormir com os dois olhos fechados. Se um dia ele me der motivo pra dormir com o olho aberto, né? Aí sim. E desde então, eu tenho dormido até hoje. Graças a Deus, com os dois olhos fechados, né? Então, assim, não sou a mais expert, mas eu acredito que convidar o Senhor para esse relacionamento, apresentar para ele essa dificuldade é a solução. Verdade. A senhora falando aí, eu lembrei mais uma vez do nosso casamento. Minha esposa tá ali, né? Ela tinha dificuldades com a questão de ciúmes e realmente ela é testemunho dela mesmo para mim, pediu a ajuda de Deus. Olha E aí. foi aí que ela conseguiu ir superando, né? E vencendo. Porque muitas vezes a pessoa que ela sente ciúme, ela termina enxergando coisa onde não existe.
né? Ela consegue enxergar um olhar que não existiu, ela consegue enxergar uma palavra, ela consegue. A pessoa que ela tem problemas com ciúmes, ela acaba, às vezes, destruindo o próprio casamento, ela vê coisa que não existe, né? Isso E é acaba muito. despertando às vezes. Sim, Às vezes a outra pessoa não tá nem olhando, prestando atenção. nem Aí tinha aquela ela intenção. não tinha, aí começa a despertar. Eu tenho amigos que teve esse caso assim, que era tanto ciúme que acabou que aconteceu. Entendeu? De tanto a pessoa despertar, a outra falava, nossa, eu devo ser o máximo, né? Então, entendeu? Tipo assim, o ciúme você se diminui. Quando você tem ciúme, você se diminui. Não é verdade? Eu falo, não, meu marido é inteligente, gente. É um homem inteligente. Muito inteligente, casou comigo, é um bom marido, porque ele é esperto. Ai, mas é isso aí. Pastor, como eu estava falando sobre o divórcio, as pessoas acham que é uma porta de saída, muitas vezes, né? Para um Uhum. casamento infeliz. E, na verdade, o divórcio só é uma porta de emergência. De emergência. A porta de saída é Jesus. É Jesus. Se o casamento não está feliz, se o casamento está faltando colocar alguma engrenagem, está difícil, Jesus pode mudar. Jesus pode mudar, se você estiver disposta a pagar o preço. Porque às vezes as pessoas estão andando com água só na canela. As pessoas não estão andando com água nem no joelho, muito menos na cintura, e muito menos querendo mergulhar no Espírito, mergulhar na oração, mergulhar na vida com Deus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, a palavra diz. Verdade. Então eu acredito que para o Senhor não existe nada impossível, gente. Para quem ressuscitou um morto que estava lá vários dias morto, já cheirava mal, por que que ele não pode ressuscitar o relacionamento? Os A nossos senhora, a relacionamentos. senhora falou algo muito interessante aí que eu quero destacar. A senhora disse disposta ou disposto a pagar o preço, né? Sim, E a gente percebe que tem pessoas que tá mais disposta a abrir mão sim. do que pagar o preço. Porque nem sempre os dois vão estar dispostos a pagar o preço, às vezes é só uma pessoa. Às vezes alguém já até abriu mão. Ah, para mim tanto faz, mas alguém vai lá e vai pagar o preço, às vezes diante de Deus, né, na oração, na busca, enfim, da maneira que precisar, né? Então, às vezes as pessoas elas não estão dispostas a pagar esse preço, né? O preço para salvar um casamento, o preço para restaurar a família, o preço para e às vezes a gente percebe que há uma diminuição nesse fator aí, né, de pagar um preço em si para que as coisas possam ir bem. Às vezes acontece que os dois terminam abrindo mão. E se os dois abrir mão, aí acabou. É uma queda de braço, né? Para ver quem tem mais força. Um coloca para cá, outro coloca para lá. Ninguém quer abrir mão, ninguém quer soltar, né? E isso aí faz toda a diferença, faz toda a diferença. E mais uma vez, eu como uma mulher, e eu digo, porque a palavra do Senhor diz que nós somos sábias, mulheres sábias que edificam a casa. Nós precisamos edificar a nossa casa. E, claro, que a responsabilidade do marido é amar a esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Exatamente. Certo? Porque Uhum. às vezes os homens estão olhando, tá vendo? Não, mas se um homem se ele nos amar como Cristo amou a igreja, não tem como ele não ter uma mulher maravilhosa na sua casa. Porque, Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. sim. E ele termina dizendo assim, e assim mesmo se entregou por ela. Será que tem marido que tem coragem de entregar a vida, entrar na frente de uma bala para salvar a esposa? Ó, o Valdo tem, né, amor? Ai, gente, é verdade, né, pastor? É um amor, tem que ser um amor incondicional, tem que ser um amor, porque, ó, os filhos crescem, os filhos vão estudar, se formam, os filhos vão embora. Os filhos criam as famílias deles, e nós, quem fica conosco? O nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, é que fica conosco ali, velhinho, cuidando de nós. Então, nós precisamos dedicar, porque não adianta você falar assim, vou separar, vou procurar alguém melhor. Não, não existe ninguém perfeito. Quem aperfeiçoa é Jesus, né? Jesus, ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele nos aperfeiçoa. Então não adianta se tá ruim falar, vou buscar, vou procurar uma outra pessoa. Pode esquecer, esquecer, porque às vezes o problema é você. É verdade. Às vezes é você que precisa mudar. Exatamente. Isso é real, né?
O que nos diferencia são justamente as nossas falhas e os nossos problemas. Às vezes alguém fala assim: ah, vou mudar de esposa porque eu não suporto esse ponto. Sim. A diferença é que a outra pessoa pode até ser que não nesse ponto, não, mas em vários outros. Então, a saída não é sair do casamento, a saída é, como a senhora disse, é chamar Deus, né, para o casamento, é chamar Deus para dentro, é chamar Jesus para participar. Sim, Isso é fundamental, isso é muito é importante. Eu verdade. vejo aqui que tem várias pessoas conectadas aqui hoje com a gente, várias mensagens aí, principalmente para Zirlei, né? Tem alguma Missionária pergunta? Zirlei. Hoje o pessoal não tá fazendo muita pergunta, não, hein? Não? Não. Mas estão conectados aqui, tem bastante gente conectada. Então, eu quero agradecer, né, por vocês estarem aí, né, nas segundas-feiras. Colocamos um dia bem mais tranquilo mesmo para a gente estar debatendo sobre essas temáticas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu olhei alguns pontos aqui que me chamou bastante atenção, ô Zirlei. O problema financeiro também está lá no top, lá em cima, com problemas financeiros. A pessoa consegue viver bem quando tá tudo bem, mas quando tá mal, aí a Quer falta largar o barco, né? quer Sair do largar, barco, né? quer pular. É verdade. E não é assim, né? Quando a gente casa, diz assim, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, não é assim? Exatamente. Então, assim, a gente tem que rever, né? Tem que rever e viver, assim, o que nós prometemos, o que Deus tem para nós. E hoje em dia, aqui, inclusive, hoje, achei muito interessante, né? Tipo assim, nós temos que buscar, tá buscando formas de crescer juntos, o casal crescer junto. A mulher hoje ela pode ajudar o esposo a crescer, tanto ministerialmente, pastor, espiritualmente, mas também profissionalmente. Eu ajudo meu esposo no trabalho, a gente trabalha junto já há muitos anos, nos damos muito bem trabalhando, graças a Deus. Porque eu deixei o senhor entrar, né? Eu convidei ele para o meu casamento. Eu não esperei meu casamento acabar o vinho, né? Eu tenho percebido que as mulheres têm ocupado cada vez mais um papel importante na sociedade, né? Como aquela que também ajuda em trazer o mantimento, né, para dentro de casa. Hoje eu entreguei uns 300 cartõezinhos aí na rua. E eu andando nos comércios, eu percebi que Muita mais de mulher, né? 50% é Sim, mulher. Mais de 50% é mulher. Pra, eu jogaria uns 75%, né? Mulheres que tá na luta, o dia a dia, ajudando, que tá trazendo o mantimento para dentro de casa. E entrando nesse assunto, a gente pode, às vezes o marido cobra muito a mulher dentro de casa, né? Mas esquece que ela também trabalha fora, sim, que ela também tá ali trazendo o pão de cada dia. E ele às vezes quer como eu posso dizer ali, a roupa dobrada, a comida feita na hora, tudo certinho, tudo bonitinho. E ela também trabalha fora, né? E o sim. marido às vezes não percebe, não olha isso, né? E cobra, e ela tem que fazer, trabalhar às vezes fora para ajudar e trabalhar dentro de casa, e elas, a vida resume em trabalho. E depois ele ainda reclama porque a mulher não tem tempo para ele. Então, pastor, isso aí é uma coisa que atrapalha muito os casamentos também, né? Atrapalha muito. Tem que ter uma compreensão, tem que ter uma parceria, tem que ter uma ajuda, tem que ajudar. Porque se os dois trabalham fora, eu creio que os dois, quando estão dentro de casa, tem que se ajudar. Faz até parte, é gostoso até. Enquanto está fazendo uma coisa, o outro faz outra coisa. E tem os filhos para ajudar a cuidar. Hoje tem muitos homens também que ajudam, né? A gente vê, tem muitos homens que ajudam também. Lá em Ah, casa a gente divide as tarefas. Eu olha mesmo, aí. eu não gosto muito de lavar a louça. Minha Sim, esposa sabe que eu não gosto de lavar a louça. Então eu vou lavar as áreas. Um olha aí. montão de área lá. Ela vai, você lava as áreas, eu vou lavar a louça. Eu vou lavar as áreas, eu vou fazer as organizações do almoxarifado, por exemplo, as máquinas, alguma coisa. Vou mexer nos fundos, vou limpar, vou mexer com o quintal, né? E a gente faz essa divisória. Tem coisa que eu realmente eu não gosto de fazer. Para colocar para lavar uma louça, né? Eu não sei, eu não gosto. Mas a gente divide. Então, às vezes, em vez de cobrar, a solução é dividir, Sim, né? é Dividir as isso mesmo. tarefas, dividir. Só que hoje em dia o empoderamento feminino tem ido muito de um lado negativo também, né? Temos muitas mulheres empoderadas em Cristo, certo? Mulheres que têm se destacado no ministério,
Temos muitas mulheres, mas também temos muitas mulheres que simplesmente desistiram, não querem, não querem nem dividir. Tipo assim, querem que o homem faça e elas façam outras coisas. Existe isso aí também hoje em dia. Então, nós precisamos deixar de lado nosso orgulho, né? Parar de acusar um ou outro e juntos, diálogo, entrar num consenso, para não ficar pesado nem para a mulher nem para o homem, né? Efésios capítulo 2, versículo 22, capítulo 5, versículo 22 e 24, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu marido, como o Senhor, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo estes mesmo, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Como eu interpreto esse versículo aqui? Pastor, eu vejo assim, nós temos que ser cuidadas, entende? É cuidadas. Tem mulheres que acham que ser submissa é ser um tapete para o homem pisar e não é. É porque ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Então ele tem que cuidar dela. Nós temos que ser cuidadas. E tem mulheres que não querem aceitar cuidado. Ela, não, eu faço tudo, certo? Eu faço a minha parte, dinheiro que é meu, né? E o homem precisa cuidar da esposa. Hoje em dia também tem muito homem, pastor, que não trabalha. Tem muito homem que deixa para a mulher tomar conta da sua casa. A mulher vir suprir e tá fora, fora dos mandamentos de Cristo. Porque o homem precisa, ele É precisa o dever. manter a sua casa. Não é verdade? Ele precisa manter a sua casa. Só que os dois trabalham, os dois mantêm juntos, É. certo? Os dois mantêm E juntos. esse, sobre isso, existe muito, também eu já vi muito. Eu já vi o absurdo do extremo do absurdo que eu vou falar que é o vivo aqui agora. Eu já vi marido ou mulher que empresta dinheiro, porque é o meu salário. No final do mês tem a anotação. Quando você receber, você me paga. Meu Deus. Você acredita? Eu já vi um Né? negócio desse. Eu Talvez. acredito. Eu espero que ninguém que esteja assistindo, nem que vai assistir depois, faça isso. Então, não é dois, não é um. É casados e É um. separados. É uma separação financeira, é uma separação de bens. Isso é meu, isso é seu, isso pode, isso não. Sabe? Isso aí no futuro, esse casamento não vai muito longe. Esse casamento não vai muito longe. Precisamos, assim, estar em unidade, certo? As mulheres têm que ser cuidadas, a gente tem que ser cuidada, gente. Ó, eu A falei. gente não tem que trocar lâmpada, não, mulherada. A gente não tem que colocar água no galão, no bebedor, não. Não, não, não. Nós somos princesas, tem que ser cuidadas. Lá em casa, meu esposo aprendeu, ele que faz essas coisas tudinho. Às vezes eu coloquei esse versículo aqui mais para uma provocação teológica aqui, porque Efésios ele vai falar sobre esse papel da submissão da esposa, mas às vezes eles só vão ler lá 22 ao 24. Mas o versículo 21, ele diz assim: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. No Porque às temor. vezes o esposo quer que a mulher seja submissa a ele, né, sujeite-se a ele, mas ele não. É só a mulher que tem que fazer. Ele não, que isso, eu sou cabeça, eu sou. Então, às vezes só lê uma parte, um texto sem contexto, ele vira um pretexto, né? Então Verdade. tem que observar o que está dizendo ali o texto para assim, né? E o versículo 21 diz exatamente: sujeitai-vos uns aos outros, né? Então, eu preciso respeitar. Eu não posso cobrar uma coisa que eu não faço, né? Eu preciso fazer isso dentro lá daquela linha de problemas com divórcios. Aparece a falta de respeito. Só que chega um ponto que um não respeita mais o outro. Como que eu consigo identificar isso? Através das palavras, Sim. das falas, né? Das maneiras com que eu trato a minha esposa, né? Com que a esposa trata o marido. Já chega num ponto que existe mesmo uma falta de respeito. Palavras de baixo escalão, por exemplo, né? Em momentos que alguém está estressado, que hoje a coisa mais fácil é ficar estressado no dia a dia como esse. Né, aqui em Buritis mesmo, 5 horas da tarde, o trânsito aqui no sinal tá chegando agora lá Tá longe. lá longe, né? E alguém tá com pressa, tá estressado, deu errado no trabalho.
e às vezes faltou respeito. Falta respeito. E também, pastor, falta, no caso, na vida conjugal. Na vida conjugal. Às vezes, o divórcio vem de traições, certo? Muito vem de traições também. Não tem aí na sua. Tá aí Aqui, também? tá no top Tá 6. no top 6 de Tá no top traição? 6. Então, e as traições, o senhor quer esperar que eu espero chegar Não, aí? pode vambora, nós estamos aqui para bater o papo. Não, porque eu acho muito interessante um versículo que está lá em Provérbios 27:7, que diz assim, porque muitas vezes a traição é por quê? Porque a mulher ela não satisfaz o seu esposo. Às vezes ele faz tanta raiva nelas também que elas não querem, entende? Só que aí, o que que acontece? Faltou o quê? Faltou ter o diálogo, voltar, resolver o casamento, resolver aquilo ali e voltar a dormir junto, voltar a encostar o pezinho, certo? E nessa área da sexualidade tem acontecido muito divórcio, muita traição, porque o que que acontece? Nesse versículo diz assim, ó: para o saciado até o mel enfada, mas para o faminto até o amargo é doce. Profundo isso aí, hein? É, Deus deixou ali, esse provérbio tá ali. Então, eu achei muito interessante fazer essa colocação, porque nós, mulheres, precisamos vigiar. Nós, mulheres, precisamos ver que a nossa parte, qual que é a nossa parte? O que que nós precisamos fazer? Nós temos que estar presente. Nós temos que fazer o nosso papel. E depois dos 40, existe aí uma reposição hormonal que às vezes é necessária. Às vezes é necessário a mulher buscar uma reposição hormonal, seu casamento vai melhorar, muita coisa na sua vida vai melhorar. Então, e é uma parte muito importante, tá? Então, grava esse versículo, Provérbio 27:7. Talvez na sua Bíblia tá de outro jeito, mas grava. Muito interessante. Interessantíssimo. Entra aqui também na lista, os problemas relacionados ao campo sexual. Sim. Também são causas, né, de divórcio. Cai em Então, tentação, né, pastor? é, Cai em tentação. porque lá no início, né, lá no namoro era todo tempo, toda hora. Casou, esquece. Sim, Né? sim, sim. Então, tem que ficar atento com isso também. Tanto os maridos quanto as esposas, a gente sabe que é diferente, né? O processo da mulher, do homem é diferente. Às vezes o homem não entende isso também, né? Então, isso Sim, aqui é um campo bem, bem amplo também, sim, não, sim. mas é preciso estar atento, é preciso observar, é preciso dedicar tempo à pessoa. Precisa dedicar tempo, precisa observar. Às vezes, quando a gente tem já um conhecimento, quando a gente conhece o outro, a gente sabe o dia que a pessoa chega em casa que não está bem, sabe o dia que Sim, está com alguma dor, que está com alguma dificuldade. Só de olhar, o caminhar, né, se percebe. Mas como que eu vou perceber isso? Conhecendo. E conhecendo. como que se conhece? Tendo um diálogo, conversando, estando próximo, estando do lado, né? Então É muito isso importante. faz É muito total importante. diferença. Nessa área aí, o diálogo é primordial. Precisa verdadeiramente conversar. Nós mulheres precisamos conversar, porque às vezes as mulheres se fecham nesse campo, certo? As mulheres se fecham nesse campo, elas não se conhecem e elas se fecham, têm uma vida infeliz, certo? Nessa área. Mas tem ajuda, ela pode buscar ajuda. A mulher pode buscar ajuda e pode ser feliz em todas as áreas que Deus deixou para nós. Deus que deixou para nós. Então nós Verdade. precisamos ter uma vida abundante, né? Em todos os Em sentidos, todos né? os Em sentidos, com todos os certeza. sentidos. Se são coisas que vão atrapalhar, é justamente nisso que eu preciso me Sim, policiar, né? Que eu sim, preciso, como a senhora disse lá no começo, e colocou muito bem. Eu preciso identificar. Preciso identificar. O primeiro passo é identificar. Se alguém estiver passando por algum problema no casamento, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Lista se for preciso. Um, dois, três. E terceiro, resolva. Começa a resolver esses problemas. Não adianta identificar, né, Zerlei, o não, problema e deixar, identifiquei, tá lá o problema e não fazer nada. Tem que ser feito alguma coisa. Precisa ser feito, né, alguma coisa. Eu quero mencionar aqui a nossa superintendente da região 165, né, a pastora Charlene Marques Bispo, está acompanhando aqui ao vivo também. Quero deixar, né, um abraço aí para ela. Deus abençoe, em nome de Jesus. E nós estamos caminhando para o final, né? Não vai dar para
para explorar todo aqui, É mas muita coisa, né, já pastor? foi lá 1 hora e 20 Meu minutos. Eu nem Deus. fiz parada hoje, não. Fui direto também. É, como a senhora tinha mencionado antes, né? Esse papel do homem, que eu acho muito importante, vou até destacar novamente, ele diz assim, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, marido, vós igualmente vivei. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu acho que já tá chegando os verões aí, né? Marido, Normal. vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, né, de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Ele está dizendo assim: tratai com dignidade. Sim, Olha o que ele está dizendo, tratar com dignidade, perceber que ela é um vaso mais frágil, né? sim, Também tem marido que acha que a mulher é um trator, né? sim. Então perceber isso, ter essa percepção, né? Dentro de casa, dentro do lar, perceber que ela se aplica até nas tarefas, né? Perceber o que é a tarefa da mulher, o que ela pode fazer, o que na condição delas, não vai colocar a mulher para limpar o quintal enquanto você vai lavar a roupa. Eu penso que é por aí. Quer Né? dizer, eu posso estar errado, me corrija Não, aqui sim, eu também, creio que sim. né? Então, saber fazer essa diferenciação, respeitar. Eu acho que o respeito aí ele vem aí, sabe, lá em cima mesmo, porque se não tiver respeito a coisa bagunça. Se Bagunça, não pastor. souber falar com. Tem gente que infelizmente não tem sabedoria. Não É tem sabedoria na verdade. hora de falar. Às vezes tem coisas que é para serem conversadas, mas só o casal, só os dois, lá em casa, depois que todo mundo foi embora, que não tem ninguém ali. Agora tem pessoas que no momento ali já solta, sai No falando um monte de calor, né? coisa, né? Às vezes até tinha razão, mas perdeu a razão no Perdeu, momento que falou, perdeu. né? Então, esse campo é um campo muito aberto, muito amplo, Sim, né? E eu quero já partir agora para as considerações finais. Eu não vou nem fazer a nossa parada, né? A nossa última parada, sim, eu já vou sim. cortar direto, porque temos aqui agora 1 hora e pouco já que estamos ao vivo aí, né? Quero ser grato a Deus por cada uma das pessoas que estiveram aí, é, comentaram bastante ali, né? Quero ser grato por cada uma das pessoas que têm nos abençoado. Só em Sim. participar aqui tem abençoado. Esse podcast aqui é um projeto que ele nasceu no coração de Deus e é desafiador. É desafiador, né? Para se ter uma ideia, toda essa estrutura, né, que está montada aqui foi algo Tá que lindo, Deus, gente. Tá Deus colocou lindo. sabe, no Olha, meu coração para poder estar montando isso aqui. Eu abri mão até de uma moto que eu tinha, vendi para investir no reino de Deus tá lindo. e por enquanto a gente não tem ninguém ainda que está abençoando, Patrocinando. mas vai ter. Vai. Ao longo do tempo vai ter. A nossa ideia é que chegue uma palavra de edificação. Você, por exemplo, que assistiu, ou que mais pessoas vão assistir posteriormente, os cortes e também o episódio completo, é que você possa extrair algo de bom para você, para que você possa se identificar, às vezes perceber o que precisa ser mudado, é que seja Sim, mesmo uma edificação, né, para as nossas vidas. Eu disse que sim. eu fico muito grato, né, e eu fico edificado também a cada podcast, mas eu sei que tem pessoas que estão sendo edificadas e isso que vale a pena. Só na última semana eu fiz um levantamento entre cortes, entre episódio completo, quase 5 mil pessoas. Então, Maravilha. chegou em muita gente, é o começo. Esse projeto é um bebê, é um E vai recém-nascido. dar certo, Acabou de pastor. começar. Já deu certo. Osilei, quero te agradecer, tá? Quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, né? Eu vi que você se empenhou nas redes, mandou lá pro povo, né? Quero te agradecer de verdade, de coração, né? Pelas palavras. Eu sei que não deu pra gente explorar tudo aí, tem Sim. bastante coisa aí Não, ainda, sim. né? Mas pelo tempo, né? Mas te agradecer mesmo, Eu. né? E dizer que as portas estão abertas, não só aqui do nosso podcast, mas também da igreja, que é sempre Amém. bom receber uma palavra de bênção, uma palavra de fé vindo aí da sua pessoa. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu me sinto lisonjeada, né? Sou a primeira mulher no podcast, A né? primeira, Inaugurei, estreou. gente. Inaugurei.
Estou muito feliz. Eu sei que vai ter muitas outras mulheres, né? Tem muitas mulheres na cidade aqui, preciosas, mulheres maravilhosas aqui, pastor. Por trazer e Inclusive, fazer uma diferença aqui. a próxima segunda-feira, já vou fazer um anúncio para fazer um corte para mandar lá, é de Jacinópolis. Pastora Girlene de Olha aí, Jacinópolis vai estar aqui na próxima segunda-feira comigo. que bom. Então eu agradeço vocês que estão aí nos assistindo, ao pastor pelo carinho e a Deus, primeiramente assim, a Deus, principalmente a Deus, porque sem Ele a gente, que somos nós? Que É somos nós verdade. sem Ele? E agradecer ao meu esposo, porque como eu poderia falar de casamento se eu não tivesse autoridade no assunto, né? Se eu não tivesse um esposo abençoado que Deus me deu, um companheiro, um amigo, um parceiro, a pessoa que eu quero viver até velhinhos, o resto da minha vida com ele. E eu falo para ele, inclusive, eu falo assim, até que a morte nos separe, inclusive a tua, ainda brinco assim. Brincadeira, amor. Lhe amo. Muito obrigada, pastor. Tem rede social? Quer deixar algum contato? Alguma. Ah, Tem. Zirlei Reis, arroba Zirlei Reis no Instagram. Se quiser seguir, Glória a Deus. fazer um conteúdo lá para as mulheres, para casais. Bacana. Gente, quero agradecer vocês, né? Agradecer minha esposa que está aqui do lado hoje, falando sobre casamento. Ela está aqui pertinho, né? Agradecer Linda! a Priscila também, que está aqui trabalhando até agora, fazendo os nossos cortes aqui. A Priscila trabalhou o dia inteiro, está aqui nos ajudando, nos abençoando. É uma Sim, menina que tem nos abençoado para a glória de uma Deus, bênção. né? Agradecer a Priscila, ao Rodrigo, né? O Rodrigão tá lá e provavelmente ele deve estar assistindo também. Se não estiver dormindo, né? Sabe quando ele está dormindo nessa hora, Talvez ele Priscila? assista amanhã. Ele vai assistir os cortes na quarta-feira e sexta-feira vai assistir o episódio. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida. Segunda-feira a gente está aqui de volta no mesmo horário. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e principalmente o seu casamento em nome de Jesus. Sim, Quero tem um ser casamento grato. abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Bem, queridos, até a próxima segunda-feira. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, obrigada.